Os rumores de mercado envolvendo o Flamengo estão começando a impressionar todo mundo. Está quase oficial a contratação de Samuel Lino e, depois da chegada de Jorginho, eles acabam de conseguir também Saul, ex-Chelsea, e Emerson Royal. E agora diversos rumores do nome de Lucas Paquetá também surgiram como um novo reforço do time rubro-negro. Será que é um sinal de uma nova era de times brasileiros ricos que vão começar a movimentar o mercado do futebol europeu, ou apenas estão contratando jogadores que já não têm espaço no futebol europeu e trazendo para o Brasil? Vamos entender isso aqui hoje e falar um pouquinho sobre o atual elenco do Flamengo e sobre o futuro desse clube com esse tipo de prática. Para quem não me conhece, eu sou o Curvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Entra naquela dúvida, né? Será que o Brasileirão nos últimos tempos ele tá aumentando de nível? Será que ele tá subindo o nível da liga, né? Será que isso tá acontecendo nesse atual momento? Porque você olha para o Mundial de Clubes, os times brasileiros foram muito bem. Você olha para as contratações, alguns times estão conseguindo trazer uma galera de fora que não viria para cá no passado, e os times brasileiros estão evoluindo nessa parte, né? Mas será que realmente eles estão evoluindo de nível, cara? A grande resposta que eu dou é sim e não, como sempre, né? Eu acho que quando você olha pra questão do que era o passado, né, sei lá, e aqui eu não tô falando de 10 anos atrás, tô falando de, sei lá, 25 anos atrás, os times brasileiros estavam mais equilibrados com o futebol de fora do país, né? Eles tinham algumas vantagens, mas não era tanto. Eu acho que a coisa começou a se distanciar no futuro, agora, né, onde a gente tá agora. Se distanciou também com a ascensão da Premier League, que se distancia das outras ligas e também se distancia demais do nível do Brasileirão. Obriga as outras ligas a também evoluir, né? Porque quando você tem uma Premier League tão agressiva no mercado e tão dominante, você tem que evoluir. E eu acho que isso acaba distanciando um pouquinho os times brasileiros do que seria o normal. Mas é bom que o Brasileirão ele esteja organizando de uma maneira mais interessante, de uma maneira melhor, pra formular um elenco mais forte. É legal que o Flamengo tá fazendo. Essa foi uma crítica, inclusive, que eu fiz há um tempo atrás, né? Eu falei, né? Grandes clubes da Europa, eles dominam a liga, eles sempre estão no topo da liga, porque eles têm grandes elencos e eles não ficam oscilando. Não é tão legal quando, por exemplo, você olha pro Brasileirão e o campeão pode ser sempre um time diferente, aleatório. O cara que tava na zona de rebaixamento há 6 anos atrás pode estar no topo da liga. Isso é estranho, ok? Pra uma liga grande. Por quê? Porque quando você concentra grandes elencos, grandes jogadores ali, você consegue ter um time mais forte. Então, por exemplo, o Bayern de Munique é a potência da Alemanha. E aí é o time mais poderoso dali, ele sempre tá disputando. Se o Brasileirão não consegue fazer isso, quando você for pro Mundial de Clubes, a chance de ganhar é muito menor, né? Porque você não tem uma concentração em um time. E o que o Flamengo tá fazendo hoje vai muito nessa casa, ok? De tentar fazer uma concentração dentro de um clube ali, a grana gasta tá sendo muito maior. Então eu acho que é interessante, ok? Do nível de se equiparar com os outros, né? Com o que tá lá fora. E é normal que uma liga, quando ela se torne mais competitiva, que tenha os seus favoritos. Então vai ter uma galera que sempre vai estar no topo ali, montando melhores elencos. E eu entendo quem gosta da liga mais competitiva, onde o cara que tava há 6 anos atrás lá embaixo vai estar lá em cima. Eu entendo essa galera, cara. Eu entendo o apelo disso, é legal você saber dessa imprevisibilidade. E sim, pra assistir é muito bom. Só que dá pra fazer isso nivelando pra cima, como faz a Premier League. A Premier League é muito imprevisível. Você viu que o Manchester United e o Tottenham terminaram na parte de baixo da tabela, um em 15º, outro em 17º, perto da zona de rebaixamento. Vai estar aí na tela. E aí você olha e pensa, pô, o nível foi nivelado pra cima, sabe? Os times, eles estavam em tão alto nível que qualquer vacilo em um time com a grande concentração de dinheiro, ainda assim perderia sua vaga. Então dá pra nivelar pra cima, né? Dos outros que estão em volta se tornando mais forte, e não necessariamente todo mundo embaixo, né? Que é o que eu acho que rola aqui no Brasileirão, né? Que todo mundo tem um elenco meio oscilante, né? Nunca sabe se um jogador fica ou sai, daqui a pouco a Europa vai lá pegar o cara. Então isso tá mudando. E aí você pensa, né? Por que tem tanto jogador que tá fora do país, ou com nível pra jogar lá fora do país, tá começando a vir jogar no Brasileirão? Porque tá começando a se tornar mais atraente em salário. Por exemplo, eu falei de Oscar jogar nos times portugueses, e aí ele decidiu vir pro Brasileirão, por exemplo. O que é uma escolha que faz sentido, considerando o jogador que ele é e tudo mais, a ligação dele com o Brasil, mas financeiramente talvez ele ganhasse um pouco mais lá fora. Só que aí tem um ponto interessante, né? Talvez ele não ganhasse muito mais. Isso é um problema, porque o time que tá lá fora, ele não consegue mais pagar esse muito mais pra esse jogador, cara. Então acaba que um time aqui do Brasileirão, como o Santos, consegue ter Neymar. É caro pra caramba manter, mas consegue, né? Consegue oferecer um salário interessante pra ele. É difícil pensar nisso como algo normal, né? Porque o time brasileiro normalmente não tem essa grana toda. Com certeza ele poderia estar ganhando mais dinheiro em outra liga, como o MLS. O tal do Memphis Depay mesmo, ele ainda tinha nível pra jogar no futebol europeu. Ele poderia continuar lá muito fácil, ok? Podia. Como tem outros jogadores que vieram pra cá que ainda podiam estar jogando lá fora, em times menores e tudo mais. Mas ele preferiu vir pra cá. O Memphis é bastante criticado, né? Eu vejo que a galera não gosta muito dele aqui no Brasil. Criticam bastante a dedicação dele. Ele sempre foi um jogador meio problemático, assim, né? Você pode ter um ponto ali mais crítico a ele sobre a carreira, sobre a dedicação e tudo mais. Acredito que é justo, né? É válido. Aqui entra num ponto interessante. Tem muito jogador que vê o Brasileirão como algo mais calmo. Então você vai vir pra Liga Brasileira pra se recuperar, pra treinar,
ganhar, pra ter paz. Então tem jogador tipo o Oscar, né? Ele veio pra cá claramente pra se aposentar. Eu vejo essa passagem dele atual no São Paulo muito nisso, né? Ele tá ali, vou jogar bem e tudo mais, vou me dedicar, mas sem grandes objetivos, né? Não acho que ele tá querendo ganhar nada, não acho que ele tá querendo ir pra seleção, não acho que ele tá focado nisso, né? Ele tá focado, acho que só em ganhar a grana dele ali e terminar a carreira, porque ele ainda tem futebol pra apresentar. Eu acho que é isso. E muitos desses jogadores que vieram pra cá é com isso aí, cara. Neymar queria recuperar a carreira, Memphis quer paz aqui, curtiu umas festas e tudo mais. Então, o Brasileirão, ele tá servindo muito pra isso. Por isso que algumas dessas contratações que a gente tá vendo de time lá de fora, né? Vindo lá de fora pra cá, não é algo a se impressionar tanto. Tem vários times daqui do Brasil que estão pegando até jogadores que são da MLS, né? É interessante também, são jogadores ali brasileiros que estão ali na MLS que você pode trazer de volta, né? O Vasco tava de olho até outro dia no tal do Gabriel Peck, né? Na volta dele pra cá, é interessante também. Tem alguns outros brasileiros que você vai ver por lá que dá pra contratar. E vários jogadores aí pelo mundo do futebol espalhados que os times brasileiros podem contratar e hoje estão sendo mais interessantes às vezes do que o cara ir pra uma Liga Portugal. Eu acho que é isso. O resumo disso aqui é que o Brasileirão tá talvez aumentando a questão financeira ali, se equiparando um pouco melhor, vivendo um momento melhor. E aí tem aquela coisa do nível das ligas, né, que vocês podem falar. Eu já deixei isso aqui bem claro, né? Eu acho que o Brasileirão, ele pode não ter os 3 grandes de Portugal, que pra mim estão acima dos times brasileiros, né, que é o Benfica, Sporting, Porto, mas eles têm um balanceamento melhor na liga. Então, aqui na Liga Brasileira, o cara que tá na parte de baixo da tabela talvez dê trabalho pra um time que nem o Flamengo. Lá na Liga Portugal, não. Quando tu vai pro Braga, já acabou, já. Você para ali no Braga. Aí a outra galera que tá ali, cara, raramente dá algum trabalho, um time encaixa um elenco legal e tudo mais. Então, o futebol brasileiro, ele oferece também uma competitividade mais interessante. Por isso, eu acho até mais interessante até de se assistir, né? Acho que os portugueses se beneficiariam de ver a Liga Brasileira, né? Eu acho que eles achariam até mais interessante certo ponto. Claro que eu também não tô falando que eles precisam assistir a Liga Brasileira, que é melhor e tudo mais. Que é interessante, né? Esses dois lados da liga. Tem uma concentração de grana lá que eu falo que é algo bom, mas aqui a gente também tem essa parte. Com certeza a Liga Portugal está acima da Eredivisie e o Brasileirão, evidentemente, pra mim também, né? Vai ter um cara que comentou isso que eu fiquei tipo, né? Tu acha a Eredivisie melhor que o Brasileirão? Nunca falei isso aqui no canal, cara. Em momento nenhum. Inclusive, a Eredivisie é uma liga também que tem muito problema com grana, ok? É mais interessante talvez ir pro Brasil do que ir pra um time da Eredivisie, porque, de novo, né? Aqui tá começando a pagar um salário interessante e tudo mais. Enfim, cara, agora a gente vai falar um pouquinho do Flamengo, né? Da contratação que eles fizeram, das contratações. Vamos analisar isso aqui, cara. A primeira contratação que o Flamengo fez ali, que eu achei interessante, foi Emerson Royal. Tava no Milan. A galera aqui do Brasil odeia muito o Emerson Royal. E pelas convocações, realmente, cara, ele não foi muito bem, não. Agora, tem uma galera que hateia ele sem ter assistido ele na Europa. E essa galera, cara, é só filha da puta mesmo. Assim, com toda a sinceridade, mano. Você não pode falar da carreira de um jogador sem ver ele jogando, pelo menos, né? Você tem que assistir pelo menos alguma partida. E eu falo isso porque teve gente que comentou no meu canal falando de Emerson Royal, citando características que ele não tem. Citando um jogador hipotético. Teve gente que disse que ele não sabe marcar. Eu fiquei me perguntando o que é isso. Como é que o cara consegue jogar de zagueiro no Tottenham, mas não sabe marcar, né? Ele quebrou o galho de zagueiro no Tottenham e jogou direito. Uma coisa que você não pode falar é que esse cara não sabe marcar, mano. Sabe? Assim, Emerson Royal não é nenhum gênio. Ele é um jogador meio problemático. Acaba tentando enfeitar demais algumas jogadas. Ele acaba errando muito. Então, é um jogador que perde muita bola às vezes, que faz algumas cagadas. Mas ele não é ruim, de jeito nenhum. É um excelente jogador, cara. Assim, eu não acho ele ruim de maneira nenhuma. Jogador de nível poderia estar na seleção, cara. Não é um jogador que estaria cogitado fora, não. Inclusive, eu falei dele na seleção brasileira. Eu acho que é uma opção aí a se considerar. E agora vindo pro Brasil, quem sabe, né, ele seja mais bem visto. Sempre que vai pro Flamengo, né? Os torcedores do Flamengo vem igual uns malucos pedindo na seleção o jogador. E, cara, talvez seja o caso, ok? Eu acho que pode ser interessante pra ambas as partes, né? O Emerson Royal que vai estar numa liga onde ele pode sobrar, então ele pode parecer muito melhor do que o que ele é lá fora. E um Emerson Royal que ainda tá numa boa idade, que tem um bom futebol, então pode ser alguns anos de um Emerson Royal jogando muito bem aqui no Brasil, jogando no Flamengo, talvez sendo o melhor lateral direito do Brasil, não sei. Tem essa possibilidade também, né? Emerson Royal é aquele lateral que ele tem uma pegada defensiva muito boa, mas ele também consegue fazer as outras partes do campo, tem criatividade, ele é um cara que sabe subir e atacar espaço também, então ele consegue ser mais ofensivo em campo, ele jogou de ala durante uma parte da carreira, é um jogador muito bom, um jogador muito completo, com experiência, que sabe o que vai fazer em campo, e se ele se dedicar um pouquinho, eu acho que ele pode ser um excelente jogador no Flamengo, cara, eu acho que ele pode sobrar na Liga Brasileira, e sim, vocês ainda vão ver ele fazendo cagada, como todo jogador faz e como ele vai acabar fazendo em algum momento, e é normal, cara, é uma coisa que eu já espero da carreira dele, cara. Aí eles contrataram o Jorginho até outro dia, eu não comentei muito aqui, né, até porque eu não tive a oportunidade de fazer isso, e eu achei uma contratação muito boa, ok? Me perguntaram isso no Twitter, e eu falei pro cara, Jorginho vai melhorar muito a circulação de bola do Flamengo, o que é muito positivo para o treinador atual, e foi exatamente o que aconteceu, cara, o Jorginho entregou muito. E aí vem o tal do Saul, e o tal do Saul, cara, pode fazer algo parecido. Eu nem sei se ele vem pra ser titular, eu acho que ele vem pra ser mais uma opção ali, ele pode substituir Jorginho, e agora o Flamengo pode manter um padrão ali interessante de camisa 5, dá pra manter os dois ali como uma espécie de primeiro volante circulando bola e tudo mais.
ou sendo o cara mais pensador do jogo, né? Um cara mais cerebral. Eu acho interessante essa contratação exatamente por causa desse fator aqui. E aí vem o tal do Samuel Lino, com valores assim que me assustam, 25 milhões de euros, cara. Cara, que grana absurda, deve ser muito caro pro Flamengo pagar isso. Trouxeram esse nome que, cara, assim, pra quem acompanha o canal já sabe a minha opinião sobre ele. Já falei dele na seleção, já falei algumas coisas aqui sobre esse jogador. Eu acho ele excelente. Não esperava ver ele no Flamengo. Esperava ver ele indo pra Premier League agora. Esperava ver ele indo jogar, talvez, em um time mais interessante ali pra ele se titular, né? Do que seria o Atlético de Madrid. E ele veio pro Brasil, cara. Impressionante. Com toda sinceridade, impressionante. Porque é um jogador muito, muito bom mesmo. É um jogador que eu volto a falar, tinha nível pra estar na Premier League hoje e tá indo pro Flamengo. Então o Flamengo pegou um jogador de classe mundial, assim, que vai entregar muito aqui. Eu acho a contratação dele muito, muito boa. E aí tem um rumor de Lucas Paquetá, cara, que é também outro jogador com a classe absurda que se fosse pro Flamengo ali, cara, provavelmente, cara, seria assim um cara que ia sobrar muito. E seria perfeito pra o treinador atual, né? O treinador atual que joga um futebol moderno, um futebol mais pensado. Eu acho que o Lucas Paquetá poderia fechar ali, né? Naquela posição ali, ser um volante mais ofensivo ali e tudo mais, né? Ou até ser um meio atacante, né? Conseguir pisar mais à frente em campo aqui no Brasil. E ser um jogador super perigoso, né? Um jogador de nível de seleção, um jogador muito bom. Que se o Flamengo conseguir contratar, já seria maravilhoso. Outra opção que o Flamengo também tem é o tal do Andreas Pereira, né? Pode ser ele também. Ele também é esse jogador bem inteligente ali, né? Um jogo mais pensado. Outro que poderia encaixar muito bem no Flamengo, que é uma opção. Gosta muito do Flamengo, inclusive, já falou várias vezes, né? Apesar da torcida do Flamengo odiar ele por causa do pênalti. Enfim, cara, eu acho que são idiotice, né? Ficar lembrando o bagulho do passado que já passou há tanto tempo. Mas enfim, acontece, né? Torcedor é torcedor. Então, cara, eu acho que este caminho que o Flamengo tá trilhando é muito bom. Porque aqui a gente entra num ponto interessante, né? E aqui falando um pouco sobre Felipe Luiz. Tem certos jogadores no elenco do Flamengo hoje que eles não encaixam com a ideia do treinador. Muito importante de entender isso. E com esse jogador que não tem encaixe com o treinador Felipe Luiz, você tem uma dor de cabeça que tem que ser resolvida. Por exemplo, ele tem criticado bastante o tal do Pedro, né? Nas entrevistas e tudo mais. E faz sentido. Por quê? Você pega um jogador que não vai fazer a pressão da maneira que ele quer, provavelmente. É um jogador que talvez não queira circular tanto a bola quanto ele quer pra jogar naquela espécie de 4-2-4 que ele faz. Então você perde em jogo de posse, você perde em pressão, você perde em vários aspectos. E o que eu vi do Flamengo jogando o Mundial de Clubes, a coisa que me destacou bastante neles, é isso. É um time que corre muito, é um time que vai atrás da bola, é um time que pressiona. É isso que fez o Flamengo ganhar do Chelsea. É isso que fez o Flamengo ser tão positivo ali, naquele cenário. E aí tu pega um Bruno Henrique, que é uma figura de transição que foi muito interessante ali, cara. Botou ele em campo, você conseguia achar um cara ali, as transições muito boas, ele conseguia participar do jogo, fazer uma pressão interessante ali também. Você vê que ele não tá mais naquela idade ali de fazer aquele papel, mas a dedicação tava ali, sabe? Então eu acho que tem essa diferença aí também, né? Eu acho que é muito importante entender essa diferença, né? Que você às vezes tem um jogador que realmente ele talvez seja melhor que os outros em uma parte, mas na outra talvez ele não seja. Pra um jogo pensado, pra um jogo inteligente, pra transição de jogo, pra pressão, que é muito importante, né? Aquela pressão após perder a bola, aquela pressão que você vai fazer no marcador pra poder usar esse futebol moderno, talvez o que este cara tenha de proposta não encaixe. Assim como muitos outros jogadores que eu acredito que estão no elenco hoje do Flamengo, que talvez não tenham o melhor encaixe do mundo com esse treinador. Então o Flamengo precisa mudar o elenco sim, cara. Tem muita gente que precisa sair do Flamengo e outra galera entrar, outros jogadores. E aí que é muito importante esse tipo de movimento que o Flamengo tá fazendo. E o que eu penso do futuro do Flamengo, cara, e ainda mais pensando em contratação, é exatamente isso, cara. Explorar os brasileiros que estão espalhados pela Europa, mas não estão em time grande e estão balançando ali, querem um bom salário pra poder jogar aqui no Brasil. E também explorar o mercado da América Latina. Jogadores da América Latina que estão jogando nas ligas da Europa, né? Jogadores como, por exemplo, um Estupiñán, que acabou de ir pro Milan. É um nome interessante pra ir pra um Flamengo no futuro. Quem sabe daqui a uns 2 anos, né? Ou uma oferta do Flamengo não seja interessante pra ele. É algo a se pensar. Então o Flamengo tem um caminho hoje. Quando o Flamengo foi atrás de João Félix, eu pensei, pô, o Flamengo vai contratar João Félix. E hoje eu penso que, pô, depois dessa contratação de Lino, eu penso que eles têm grana pra fazer isso e pode trazer um jogador nível de João Félix pro Brasileirão, cara. Então você tem os jogadores portugueses, você tem os jogadores daqui do lado da América Latina, que você pode ir atrás de times interessantes. E você ainda tem vários brasileiros ali que estão em um nível médio que poderiam estar jogando no Flamengo, né? Eu acho que muitos desses brasileiros poderiam estar lá. É o caso, por exemplo, do nome aqui que eu já citei aqui no canal algumas vezes, que é o tal do TT. Passou pela Premier League, passou pelo Shakhtar. Um jogador que eu admiro bastante o futebol dele. Poderia estar jogando facilmente aqui no Flamengo, cara. Recebendo um belo salário e formando uma seleção e não um time, né? Eu acho que é o caminho que o Flamengo tá se colocando hoje, cara. Então, eu diria que o Flamengo tem muito a evoluir, cara. Por exemplo, pegar um goleiro melhor com os pés. Talvez tenha opções lá fora, né? Tem alguns nomes aí, alguns brasileiros ali também, né? Que são bons nessa parte. Talvez o Flamengo consiga contratar, né? E aí já evolui o goleiro. Aí daqui a pouco evolui o meio de campo. Traz alguém mais inteligente
inteligente ali pra jogar no lugar de Pulga, pra pensar um pouquinho mais o jogo, pra não ter só Jorginho. E aí você vai vendo, né? O nível vai subindo, vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco você tem um grande elenco. E aí, quando o Flamengo for pro próximo Super Mundial de Clubes, a chance dele chegar numa final ou até dele ganhar aumenta muito. Essa possibilidade, com esse tipo de contratação que a gente tá vendo aqui hoje, com esse tipo de jogador que está sendo especulado e que eles estão indo atrás, que parece ser difícil, mas não é impossível, né? Olha o caso aí, olha a Lino aí indo pro Flamengo, cara. É algo a se pensar, cara. Eu achei interessante, cara, por isso eu fiz esse vídeo aqui. Não sou torcedor do Flamengo, se você é torcedor do Flamengo e ficou muito hypado e quer assistir o meu canal, eu vou criticar o Flamengo em algum momento, então não precisa achar que eu vou ser fã do seu time, cara, e então você vai se irritar no futuro, só que eu tenho que ser justo aqui e falar, né, porque eu acho que um movimento interessante tá começando a acontecer aqui, e eu espero ver mais vezes em outros times brasileiros que também podem adotar essa estratégia. Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, se possível também use a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você tiver um smartphone, se possível também me siga no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, inclusive eu tava comentando, né, o que tava acontecendo aí com o Flamengo, achei super interessante a situação que ele tá vivendo, eu comentei um pouquinho por lá, então lá você vai ter um contato maior comigo, para me perguntar coisas, é isso, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tchau!